Olá, amigos do Jornal Taperá. Olá, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Jornal Taperá. Agradecemos a sua presença, a sua participação aqui em nossas edições do Jornal do Meio-Dia. Esta edição tem o patrocínio da VKN Seguros, protegendo os seus sonhos. Estamos aqui hoje, segunda-feira, com o Dr. Kleber Mattiuzzi, que gentilmente aceitou nos atender para falarmos sobre os primeiros meses, o primeiro ano de vigência da nova lei trabalhista que foi iniciada pelo governo Temer no ano passado. Dr. Kleber, por gentileza, o senhor é advogado há quanto tempo? É a segunda ou a terceira geração de advogados na sua família? Na família, a geração agora é a segunda geração. Muito embora meu avô também tenha participado da política, que eu acho que tem um grande envolvimento também com a advocacia, nós somos a segunda geração. Trabalho hoje com meu irmão, Thiago Mattiuzzi. O senhor é advogado há quantos anos? Sou advogado mesmo, sou advogado há 15 anos para 16 anos, mas esse ano completou 21 anos, na verdade, que eu trabalho no escritório de advocacia junto com meu pai. Como tem sido, ao lado do seu irmão, Dr. Thiago Mattiuzzi, suceder um advogado extremamente respeitado que construiu uma carreira inquestionável dentro do direito aqui na cidade de Salto, que foi o seu pai? Tem sido difícil esse recomeço? Na verdade, eu sempre digo que meu pai nos preparou, eu acho que para tudo. E nesse momento que ele ficou doente, ele ficou em tratamento mais ou menos uns 2 anos. E esses 2 anos nos serviu também para nos preparar. Então, na parte do escritório, eu acho que foi o que nós menos sofremos, né? Eu acho que o mais difícil hoje para nós, esse ano foi difícil, foi a falta de uma pessoa tão especial. Porque eu sempre digo para as pessoas, o meu pai não era um pai, né? Primeiro ele era um amigo. Então o amigo que está do seu lado, o amigo que troca uma ideia. Então isso que eu acho que foi assim, o mais difícil, mas graças a Deus eu tenho meu irmão. Eu trabalho hoje com a minha esposa, que acabou de passar no exame da OAB, trabalho com a minha mãe, então eu acho que a união familiar nos ajudou muito. Eu imagino que a dificuldade, principalmente a ausência é a coisa mais difícil, né? Mas realmente vocês sempre foram uma família bastante unida e isso ajuda muito, né? Doutor, além do seu escritório, o senhor e o seu irmão prestam assessoria jurídica em quais sindicatos? Hoje nós prestamos assessoria na área trabalhista, nós prestamos assessoria no Sindicato dos Metalúrgicos de Salto e no Sindicato da Construção Civil de Salto. Prestamos assessoria também para alguns escritórios na parte de previdência e também para o Sindicato do Comércio, mas especificamente na parte de previdência. Tá. Nós estamos aí, doutor, perto de completar 1 ano da vigência da nova lei trabalhista, aprovada num tempo recorde pelo presidente Michel Temer no ano passado. Como advogado trabalhista, como o senhor viu essas transformações? O que mudou na sua relação de advogado com os seus clientes de novembro do ano passado para cá? Realmente tiveram muitas alterações, muitas mudanças. Principalmente, o que nós notamos é uma redução, lógico, da procura por processos. Pelo menos o que nós observamos, uma redução talvez aí de uns 30% a 40%. Evidente que eu acho que é um momento que nós temos que ter um pouco de calma, as pessoas estão se adaptando. Eu acho que o trabalhador está com um pouco de receio, né, de aquela questão de custas e tem que pagar o advogado da outra parte, mas eu penso que isso é momentâneo. Nós já estamos sentindo agora, pelo menos assim, eu vou dizer para você que nós não ficamos uma semana sem audiência, então eu acho que é uma questão mais de adaptação. É uma questão nova, eu acho que, lógico, muitos os advogados, eles têm que realmente tomar muito cuidado com os pedidos que fazem, não exageram, mas é o que eu falo, né? Pelo menos assim, com a minha turminha no meu escritório. Nós nunca fomos de ficar fazendo muitos pedidos sem relação ao que o cliente queria. Nós sempre trabalhamos dentro de uma situação assim, bem reta, bem correta. Então, para nós, assim, não mudou muito. Mas, eu vou dizer uma coisa, eu acho que agora os sindicatos que terão que atuar bastante. Como assim a questão do sindicato? Já que, dentre tantas coisas que a lei trabalhista mudou, foi a questão do custeio do sindicato e
muita gente pergunta nessa linha de sindicato o seguinte, vou dar um exemplo, o Sindicato dos Papeleiros de Salto está negociando um novo acordo coletivo para a categoria. Este acordo coletivo só vai valer para os associados do sindicato? Essa é uma das coisas que mudou? Então, isso na verdade não foi uma mudança própria da lei, mas é uma linha de defesa dos sindicatos, porque parte do princípio do seguinte: antigamente todo mundo tinha uma contribuição pequena, mas é uma contribuição obrigatória para o sindicato. Hoje em dia você não tem mais essa contribuição. Então, como você não tem essa contribuição, a bem da verdade, o sindicato passaria a trabalhar para aqueles que contribuem. Então, o acordo coletivo só vale para aqueles que contribuem. Existem alguns juízes que já estão partilhando desse entendimento, e eu acredito que se isso acontecer, Nelson, eu acho que seria até muito relevante, porque o trabalhador precisa enxergar a função do sindicato, ele precisa entender essa posição. Muitos trabalhadores, eles acreditam que o aumento salarial, por exemplo, no ano, ele é simplesmente porque a lei prevê, a lei não prevê. Isso é uma negociação do sindicato. Então eu penso que cada vez mais o sindicato vai voltar a ser valorizado. Eu acho que a função do sindicato é fundamental. Hoje, doutor, quais são os principais motivos que levam alguém a requerer a justiça do trabalho? Então, isso também é um ponto interessante, né? A lei veio trazendo diversos artifícios para obstar o trabalhador a chegar à justiça. Quer dizer, o trabalhador, e nós já sentimos, estamos vemos nos noticiários aí, redução de alguns estados de 50% da queda, né, das ações trabalhistas. Mas aí eu paro e reflito. Nós pensamos então em desincentivar os trabalhadores a ingressarem na justiça, mas paramos para pensar em motivar, em fazer com que, em fiscalizar com que as empresas cumpram efetivamente. Por que eu falo isso? Vai direto com a sua questão. Os processos, eles envolvem os direitos mais básicos do trabalhador. Envolvem, por exemplo, as empresas continuam não pagando as rescisões, elas atrasam as rescisões, multas, o fundo de garantia não é depositado, são direitos direitos básicos do trabalhador, são os principais que são descumpridos. Então, se nós vamos desincentivar os trabalhadores a ingressarem com uma medida judicial, não seria correto também a gente, na verdade, criar maiores penalidades para quem não cumpre? Não é? Isso é uma situação assim, extremamente interessante que eu estou refletindo, e aí vem novamente a função do sindicato, porque quando não é cumprido, os sindicatos terão que fazer com o quê? Fazer as ações que nós chamamos de ações coletivas, que muitas já têm sido feitas, que é você ingressa para cobrar o fundo de garantia, você ingressa para cobrar as férias que não vêm sido pagas corretamente para os trabalhadores. Temos diversas ações pelos sindicatos aqui na nossa cidade nesse sentido. Tá, o senhor praticamente me respondeu a próxima questão. Da reforma, se a reforma estaria ajudando a diminuir a enxurrada de processos, isso já está contemplado. Doutor, por gentileza, quando que um trabalhador deve procurar a Justiça do Trabalho? Na verdade, eu vou vou me antecipar um pouco aqui, mas eu acho que o trabalhador, com toda essa legislação, com toda essa dificuldade, eu acho que ele tem que buscar, na verdade, uma assessoria jurídica antes. Começou a ter dificuldade ali na empresa, sentiu que não está sendo cumprido, procure uma assessoria jurídica. Não vou nem direcionar aqui simplesmente aos sindicatos, mas ele tem que se antecipar. Então, sempre que ele, por exemplo, o fundo de garantia é uma situação grave hoje em dia. O fundo de garantia você pode voltar só os últimos 5 anos. Então, o trabalhador hoje não pode mais ficar esperando como antigamente, ficar 10 anos, ele tem que procurar essa assessoria. Sentiu essa dificuldade, ele pode ingressar com a sua medida judicial, procurando aí um profissional capacitado, especializado, para que não sofra nessas taxas e custas que ele tem que pagar, mas que, sinceramente, não é nada demais. Se fizer o pedido certinho, se fizer o processo certinho, não vai ter problema. Eu acho, sinceramente, que isso é só um momento. O trabalhador ele vai aprendendo, os profissionais, muitos advogados que também faziam inúmeros pedidos,
começaram a adequar os seus pedidos, então logo a situação eu acredito que vai melhorar. E novamente aqui, com a valorização dos sindicatos, vão parar para perceber quanto que o sindicato é importante na vida do trabalhador. Nessa questão de valorização do sindicato, na sua opinião profissional de um advogado que praticamente nasceu e cresceu dentro da vida sindical ao lado do teu pai, por que é importante o trabalhador valorizar o sindicato da sua categoria? Porque o sindicato é justamente a entidade que pode lutar pelos seus direitos sem você ter que colocar sua cara na frente. Então, por exemplo, o fundo de garantia seu que não está sendo pago não é só o seu, é de todos os trabalhadores da empresa. Mas a partir do momento que você procura o sindicato, o que ele pode fazer? Ele pode fazer, por exemplo, uma ação coletiva, ele pode fazer uma reunião, ele pode buscar, e você não vai ter que ingressar com uma ação individual. Então esse é o primeiro papel. Agora, o segundo papel é lutar por mais direitos, é lutar pela manutenção dos seus direitos, desde uma simples cesta básica, um vale alimentação, um fundo de garantia, são direitos que nós não temos simplesmente por ter, não está na lei, está justamente nesses acordos que o sindicato faz. E daí a valorização. Você quer aumento? Você quer uma cesta? Você quer um convênio médico decente para sua família? Quero. Então quem que pode conseguir? É o sindicato, não é você individual. A lei fala hoje em dia de que o acordado entre patrão e empregado vale mais do que o legislado. E novamente tem aquela questão, o trabalhador individualmente sentando para negociar com o seu patrão, ele tem muito menos poder do que ao ser representado por um sindicato. Então o investimento que ele faz no custeio da entidade sindical daria mais força para ele nessa questão de dessas negociações. Justamente. Se ele parar, às vezes nós fazemos alguns processos, que eu vou ser sincero em dizer, um exemplo simples, ele não tem que pagar o advogado ali do sindicato. Ele faz um processo e tem o seu processo, ele vence o seu processo. Muitas vezes o que ele economizava de honorários, ele já pagava assim todo o período da vida dele inteiro que ele contribuiu para o sindicato. Então, se ele parar para refletir, o investimento realmente é muito pequeno. Ele é muito pequeno em prol do benefício que ele pode ter. E outra, nós temos que, eu acho assim, isso eu digo uma coisa que eu aprendi com meu pai, nós temos que parar de pensar no individual. Enquanto tudo tem nos levado para isso, a internet, nessa mania do celular, é tudo individual, nós temos que parar com isso, nós temos que pensar muitas vezes no coletivo. Não importa só o meu direito. Às vezes eu me pego com algumas pessoas comentando, mas essa lei é boa, né? Foi muito boa, é boa sim, porque as empresas precisam de investimento e tal, o trabalhador que se vire. Mas quem dirá? Quem dirá que o meu filho não vai ser um trabalhador? Quem dirá? Quem dirá que o seu filho, que o filho de um desses empresários também não vai ser um trabalhador? Então, nós temos que parar de pensar simplesmente no individual. Eu acho que o coletivo é muito importante e é aí que eu tenho mais plena certeza que os trabalhadores vão enxergar a necessidade de um sindicato, do sindicato que pense neles. Aproveitando a questão que você falou do coletivo, doutor, a gente tem aqui na nossa região faculdades de direito, temos aqui em Salto, temos em Itu e em outras cidades. Se você pudesse resumir numa lição, uma das principais lições que você aprendeu do teu pai para a sua vida profissional de advogado, qual foi a principal lição que você diria para os estudantes de direito? O que eu poderia dizer, e foi uma vez eu vi isso do meu pai, e foi quando justamente eu comecei a trabalhar, porque a situação não era como era hoje, né? A situação nossa sempre foi muito difícil. Para quem não nos conhece, nós viemos assim, de uma situação bem humilde, nós tivemos muitas dificuldades para chegar onde chegamos. Então, o que eu costumo sempre colocar para os alunos, especialmente quando eu dava aula, eu acho que se você colocar a honestidade em primeiro lugar, se você trabalhar direitinho, você conquista as suas coisas, você conquista o seu lugar profissional. Eu sinto um pouco de dificuldade, principalmente quando eu fui presidente dos advogados aqui em Salto. Assim, aqui em Salto ainda vai lá, né? Mas quando você começa a participar em outras cidades, assim, uma deslealdade,
né, uma falta de profissionalismo. Então, o que eu diria para os estudantes, coloque os seus princípios em primeiro lugar, coloque a honestidade em primeiro lugar, porque tenha certeza que você vai alcançar os seus objetivos. Eu acho que isso é uma das maiores lições que meu pai nos deixou. Ele sempre dizia que o nosso escritório pode não ser feito dos melhores advogados, mas é feito de advogados honestos, e eu acho que isso é mais importante. Maravilha. Pessoal, a gente agradece aí a gentileza de você que está nos acompanhando. Resumindo a nossa conversa aqui com o Dr. Kleber, você trabalhador, tem dúvida, procure o seu sindicato, procure assessoria jurídica. Não é porque as leis trabalhistas foram alteradas, transformadas em novembro do ano passado, que você está sozinho. Procure sempre um advogado, procure sempre o seu sindicato para você ser orientado quanto aos seus direitos. Nós agradecemos, doutor. Fica aí aberto se o senhor quiser fazer suas considerações finais sobre o nosso tema. E, de novo, a gente agradece a gentileza sua de ter nos atendido. Eu só tenho a agradecer o convite. Eu acho que a mensagem é justamente essa. O trabalhador não pode desistir dos seus direitos, ele tem realmente lutar, ele tem que brigar. É a força de um que vai valer, na verdade, o esforço de todos. Então, realmente procure os seus direitos, procure um profissional habilitado, pessoas especializadas, que você não terá problema. Eu acho que essa é a nossa mensagem. Maravilha. Essa edição do Jornal do Meio-Dia é patrocinada pela VKN Seguros, protegendo os seus sonhos. Muito obrigado a todos.